Olá, boa noite. Você sabe que dia é hoje? Não? Então, espera só um minutinho que tem um pessoalzinho aqui que vai te lembrar. Os avós, a esperança do espertinho netinho. De tomar sem ser a hora, o meu dananinho. Os avós têm magia no olhar e encanto nos lábios. Pois Sara com beijos a neta que em prantos mostra o dedinho que machucou. A vovó é sempre flor viva que não tem idade. Pois brinca de roda e se deita no chão. Se faz de cavalinho para a neta ou netinha do seu coração. Os avós contam histórias para a gente comer comidinha. Contam histórias até chegar o soninho. Olha do oba, girafa, comida, também de ursinha. Eles contam história da Bíblia Sagrada. Contam histórias do menino Jesus. Os avós contam histórias dos santos do céu, Do reino de Deus, dos anjos de luz. Vovó é sabidinha, Enquanto ela pode. carrega para a igreja seus netinhos amados. Igual a vovó Loide na Bíblia citada. Fazem tudo o que podem para ver seus netinhos De Deus sendo anjinhos. Sempre abençoados. Sempre abençoados. Parabéns! Parabéns. Feliz Dia dos Avós! Parabéns, vovó! Feliz Dia dos Avós. Avós são chuva de bênção. Feliz Dia dos Avós. Um beijo. Parabéns, vovô. Parabéns, vovó. Parabéns pelo seu dia. Feliz Dia dos Avós. Parabéns, vovô. Parabéns, vovó. Feliz Dia dos Avós. Feliz Dia dos Avós. Feliz Dia dos Avós. Eu te amo. Parabéns. Parabéns, vovó e vovô. Eu te amo você. Feliz Dia dos Avós. Parabéns pelo seu dia. Feliz Dia dos Avós. Parabéns, vovó, pelo seu dia. Vovó, amamos você. Beijos. Parabéns, vovô. Parabéns, vovó. Parabéns, vovó. Feliz Dia dos Avós. Parabéns! Parabéns. Meus queridos irmãos, uma boa noite a todos vocês. É uma alegria muito grande podermos estar aqui mais uma vez para celebrarmos o nome do Senhor. E mais uma vez apelamos para que você se desligue, se desconecte de outras coisas e dedique esse tempo exclusivamente para adorar a Deus, para prestar o seu culto, para fazer a sua adoração, para oferecer a Ele aquilo que Ele merece e aquilo que nós devemos a Ele. E especialmente hoje nós teremos um culto com a presença do reverendo Isaías, que é o nosso presidente do presbitério, presidente do nosso sínodo, e é uma grande satisfação o termos aqui conosco nesta noite para esse culto de adoração ao Senhor. Nós vamos começar esse culto com uma leitura bíblica, logo em seguida faremos uma oração, depois passaremos para um tempo de louvor e de gratidão a Deus e ouviremos também a palavra nesta noite tão importante para a vida da nossa igreja, que completa neste mês de julho os seus 66 anos de organização eclesiástica. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês e que nós possamos ter momentos de edificação na presença do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos imensamente, porque o Senhor está conosco
cada dia das nossas vidas. O Senhor tem andado com o teu povo, ó Deus, desde o início do seu chamado, desde o chamado de Abraão, desde, ó Deus, o compromisso com Noé, desde, ó Deus, o compromisso com Adão. O Senhor tem se aproximado dos teus filhos. Obrigado porque hoje o Senhor se aproxima da tua igreja. E na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor tem se revelado, tem se demonstrado um Deus fiel, um Deus no qual nós podemos depositar todas as nossas esperanças e toda a nossa confiança. Obrigado, Deus, pela vida da nossa igreja, por mais um ano que ela está comemorando neste mês de julho. Obrigado, Deus, porque são muitas as lutas, são muitas as dificuldades, são muitas as provações. Contudo, o Senhor tem estado conosco e tem nos trazido até aqui. Nós temos muitos motivos de gratidão e de louvor ao Senhor. Por isso, ó Deus, nesta noite, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração por aquilo que Tu és e a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Recebe, ó Deus, mais uma vez te pedimos a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. Nós leremos o Salmo 126, um salmo de consolo, na verdade, para aqueles que choram, mas um salmo de gratidão e de louvor ao Senhor. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É o nosso Deus que restaura, é o nosso Deus que nos dá alegria, é o nosso Deus que nos faz olhar para frente com um sentimento de esperança, um sentimento de vitória, um sentimento de que Ele estará conosco, tirando as nossas lágrimas, secando as nossas lágrimas e nos dando um sorriso, nos dando júbilo e nos dando vitórias lá adiante. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, e que esse culto seja prestado a Deus nessa mesma expectativa, nesse mesmo desejo de confiar e esperar somente em Deus. Que Ele nos agracie com a Tua presença continuamente.
A graça e a paz, irmãos e irmãs da IPB Maringá, um privilégio estar aqui. Agradeço de antemão o convite do reverendo Silas, certamente em nome do conselho também, esse momento de compartilharmos a palavra no aniversário da igreja, né? Momento diferente, em que não podemos ter a comunhão face a face, mas Deus tem o propósito e o nosso desejo, o nosso pedido é que a palavra de Deus faça a função dela, que ela nos edifique, nos conforte, nos console e nos direcione também. Para isso eu convido a todos a abrirem ou ouvirem a leitura da palavra de Deus em Josué, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 8. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oremos. Deus, mais uma vez, que a sua graça e a sua misericórdia, que a sua palavra fale aos nossos corações, mude as mentes, que edifique as nossas vidas, ó Deus, para que tenhamos, como a sua palavra nos orienta, o cuidado de fazer e viver tudo aquilo que o Senhor ordenou e quer para as nossas vidas. É em nome de Jesus aqui nós oramos e pedimos a unção do teu Santo Espírito. Amém. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Você tem medo? Você já teve algum medo na vida? Você está com medo desse Covid, desse vírus? Você está com medo da morte? Tenho conversado com algumas pessoas e vejo até que alguns estão tomando alguma medicina preventiva. E o argumento é: eu não quero morrer, eu tenho medo, estou com medo de morrer. Muitas pessoas estão inseguras, na verdade. O medo tem assolado a sociedade como um todo. O mundo todo, competições, empresas, todos estão tomando o cuidado, claro que necessário, mas no fundo, a verdade é o medo. O medo de ser contaminado ou de contaminar alguém e prejudicar alguém. As más notícias têm surgido a cada instante, a todo momento. Alguns estão com medo, mesmo estando empregado, da firma não ir bem, ficar desempregado, a família passar necessidade. O desemprego tem causado esse medo, ou uma enfermidade inesperada em que o médico diz: olha, precisamos examinar com mais a fundo. E como dissemos, nada mais tão propício para falarmos sobre o medo do que no momento que estamos vivendo do Covid-19. A Bíblia cita exemplos de pessoas que tiveram medo. Adão e Eva, ao ouvir
a voz de Deus, eles ficaram com medo, eles estavam nus e ficaram com medo de Deus. Joquebede teve medo do seu filho Moisés ser morto. Ela colocou nas águas, com medo dele morrer, tomou uma atitude até que estranha, de abrir mão, mas com medo de perder o filho. O próprio Moisés, filho de Joquebede, ele ficou com medo de olhar para a sarça, quando Deus se manifestou. Pedro, quando foi andar sobre as águas, ele viu o vento, o mar revolto, e ele teve medo. O fato é que crer em Deus não tira a nossa humanidade. Porém, em Cristo, ou com Cristo, tendo Cristo, nós podemos vencer o medo. Você vai ter medo, mas você não vai viver com o medo. Você vai conseguir superar. No texto que nós lemos, Deus chega para Josué e fala: Josué, entre outras coisas que ele diz, você vai suceder Moisés, você vai conquistar a terra que eu te dei, mas Deus lembra e fala mais de uma vez: não tenha medo. Se Deus falou isso para Josué, e a Bíblia fala em diversos textos sobre o medo, é porque Deus sabe da nossa estrutura, Ele nos conhece, sabe que nós somos humanos, sabe que nós somos limitados. E quais a atitude que nos ajuda a vencer o medo? O que Josué fez ou ouviu de Deus para vencer o medo? Primeira coisa que Deus lembra a Josué é que ele precisava confiar nas promessas de Deus. Confiar na promessa não tem nada a ver com a teologia de superar todo e qualquer obstáculo, de determinar Deus, porque Deus prometeu, Ele tem que me dar, eu exijo. Não, não é isso. Confiar nas promessas de Deus o que Deus falou para Josué é na história. Deus disse a Josué: olha, Moisés, a quem eu prometi que iria levar o povo, ele morreu. Há 40 anos atrás, Josué, ele foi um dos 12 espias no passado. Lembra quando saiu do Egito, que eles começaram a caminhar? Deus mandou para que 12 homens, Moisés enviasse 12 para ver a terra. E Josué, juntamente com Calebe, somente os 2 que relataram que eles poderiam ir, porque Deus havia prometido. Mas nós sabemos a história que 10 viram mais as dificuldades. Eles relataram as dificuldades, e essas dificuldades Josué conhecia, Josué sabia. Por isso que Deus fala para Josué: olha, não tenha medo, porque Josué, veja bem, tinha o Jordão na frente para ele atravessar. Mas ele viu Deus usando, no Mar Vermelho, fazendo atravessar, e ele tinha que passar o Jordão. Ele sabia dos gigantes, ele sabia que a terra devora, tinha que trabalhar. E talvez a maior dificuldade era o próprio povo murmurador, reclamador. E Josué então tinha em mente essas dificuldades, estavam presentes, as dificuldades que fizeram o povo chorar. Quando os espias falaram: olha, a terra é boa, mas tem essa dificuldade, essas mesmas dificuldades fizeram o povo murmurar, querer voltar para o Egito. Essas mesmas dificuldades fizeram o povo desejar a morte. É melhor que a gente vai morrer no Egito. Então isso causava medo. Mas a falta de confiança nas promessas de Deus, ela nos traz medo, ela produz medo. Josué confiava, e ele confiou nas promessas de Deus, e ele ouviu do próprio Deus essa promessa. Veja no versículo 2: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo, toda a igreja, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Olha a promessa de Deus. As mesmas promessas que ele havia feito no passado. Mas as mesmas dificuldades também estavam causando medo. O Jordão, os gigantes, os adversários, o povo murmurador, o povo medroso, o povo sofrido. Porém, Deus havia prometido. E Josué confiava nessas promessas. Jesus também nos promete algumas coisas. Uma delas, Lucas 12, capítulo 12, versículo 7, nós notamos que Jesus diz o seguinte: até o cabelo
da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Isso é uma promessa maravilhosa. Ele contou até, eu o reverendo Silas, que está aqui, nós facilitamos um pouquinho para Deus. Temos menos cabelo, né? Mas outros dificultam um pouco mais, até o cabelo das nossas cabeças. E se nós formos olhar as promessas do cuidado, da proteção, da direção, se nós confiarmos nessas promessas, nessas verdades bíblicas, nós viveremos não sem o medo. Pode vir o medo, mas vem a segurança, vem a coragem, vem o ânimo para continuarmos. Mas Josué, ele teve uma outra atitude. Ele confiava na presença de Deus. O versículo 5, Deus diz: ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias de sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Josué vivenciou a ação de Deus na liderança de Moisés, na vida do povo. Deus esteve sempre presente. Deus guiou o povo durante o dia com a nuvem e durante a noite com a coluna de fogo. Deus estava presente. Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, diz assim a palavra de Deus: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? C.S. Lewis, um dos escritores brilhantes, ele foi convidado para falar para uns jovens universitários que tinham no coração, entrando na universidade, para se tornar, fazer um curso, advocacia, médico, engenheiro e outros cursos, e estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. E aqueles jovens se perguntavam: para que vale estudar nessa faculdade se de repente vai cair uma bomba, as bombas caindo, se de repente nós vamos ser convocados para o exército e vamos ter que lutar e morrer? Não vale a pena. Eles estavam em pânico. E C.S. Lewis, para esses jovens, o livro, o artigo que ele escreveu, o aprendizado em tempos de guerra, num livro chamado Peso da Glória, ele fala assim: para que vocês continuem a estudar sem medo, medo das bombas, do alistamento, ele lembra duas grandes verdades aos jovens. Somos frágeis, realmente, vivemos no mundo, somos frágeis. Mas a segunda verdade é que Deus continua soberano e está presente conosco. E você pode pensar nas coisas do alto. Isso motiva você a viver aqui no mundo, sim, mas ter a segurança desse Deus. O salmista, Salmo bem conhecido, 23, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. A presença de Deus tira o medo do nosso coração. Ainda o salmista no Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, a quem temerei? A presença de Deus é conosco. Elevamos os nossos olhos para o alto. Mas de onde vem o nosso socorro? Ele vem do nosso Senhor, porque Ele não dorme, Ele está conosco. Jesus promete estar conosco todos os dias, mesmo em tempos difíceis. Deus não nos abandona. Ele continua sendo soberano. Essa verdade tira o medo, o pânico. Podemos contar com a presença de Deus. O Espírito Santo está conosco. Mas uma outra verdade, uma outra atitude que Josué teve, que podemos e devemos ter, é buscar a orientação na palavra de Deus em tempos de medo. Versículo 7, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo lhe ordenou. Não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Faça, cumpra. Tim Keller, ele fala a seguinte frase: uma boa teologia te ajuda no dia mau. O Salmo 119 diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, luz para os nossos caminhos. Buscar orientação na palavra de Deus é o que Ele mesmo recomendou a Josué e recomenda a nós. Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus lembrou o próprio diabo que queria enganá-lo.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina coisas importantes a todo momento. Ele nos ensina que o nosso nome está escrito no livro da vida, que temos a salvação. Ela nos orienta e nos exorta a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Ocupar o pensamento com coisas boas. Quero concluir fazendo algumas aplicações desse texto à nossa vida, nesse momento em que a igreja faz aniversário, em que a igreja tem que caminhar sendo agente do reino, tem que caminhar sendo sal e luz, tem que caminhar pregando a palavra para disseminar o medo. O medo, ele faz parte, como dizemos, da humanidade, mas o cristão, ele tem as portas, ele tem atitudes que ele pode livrar o seu coração do medo. Não fique o dia todo ouvindo a notícia do Covid. Ainda que esteja verdade ou mentira, em alguns casos, você vai alimentar o seu coração e isso produz medo. Leia a palavra de Deus, ore, guarde o seu coração. Eu creio que já todos os pastores pregaram Lamentações 3:21 nesse tempo. Quero trazer à memória coisas que podem me dar esperança. Quando o medo surgir, ore ao Senhor. Leia um texto, medite na palavra de Deus, dia e noite. Deus diz a Josué, dia e noite, não cesse de falar, de meditar. Derrame o seu coração diante de Deus, não diante das mídias sociais defendendo posição A ou posição B. Eu tenho diuturnamente orientado que eu não fui chamado para ser político, eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. E os cristãos, sal e luz, aqueles que têm a vocação, eles vão lutar, mas pare de causar pânico onde já o pecado está imperando. Ocupe o seu pensamento com as coisas boas. Gosto muito a letra daquele cântico que cantamos no passado. Eu não sei se canta muito hoje, né? Não quero ver a teologia, mas quero ver a verdade. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. Que Deus tire do nosso coração, nesse momento, o medo e nos use para levar confiança, fé, alegria, disposição, ânimo àquelas pessoas que estão sofrendo, que estão em pânico e precisam da nossa oração, a palavra de Deus através das nossas vidas. Que Deus abençoe os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para encerrar. Deus, obrigado por tua graça, presença, misericórdia. Que o nosso coração, não confiando em nós, mas confiando no Senhor, na presença do Senhor, na sua soberania, possamos caminhar nesse mundo mau, onde ouvimos notícias más, a todo instante, mas que o nosso coração permaneça firme e inabalável, assim como o Senhor disse a Josué, que nós não tenhamos o medo, o pânico, mas tenhamos a fé, a coragem de dizer que o Senhor está conosco. Com prudência, sim. Estamos no mundo, enfrentamos o mal, mas sabemos que o Senhor vai nos livrar de todo o mal, porque o Senhor está conosco. O Senhor não esquece de nós nem um só instante. E o Senhor tem escrito nas palmas das tuas mãos a nossa vida, os nossos dias, e é isso que nos dá confiança. Obrigado pela graça, pela salvação, pela morte de Jesus Cristo em nosso lugar. E abençoe, Pai, a sua igreja, aqui em Maringá e toda a face da terra, para que continue na sua presença em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus pela palavra que nós ouvimos hoje. E para não furar o esquema, o reverendo Isaías pregou em Josué, né? Foi nosso convidado, nós estamos expondo esse texto de Josué, o livro todo, já falamos nesse capítulo, mas que bom poder ouvir uma outra mensagem, principalmente falando do medo, da coragem, colocando em nosso coração o desejo de vitória, o desejo de luta. E louvado seja Deus pela vida do reverendo Isaías, nós o agradecemos pela palavra que nos trouxe nesta noite.
Agradecemos a sua presença também, que está conosco participando desse culto. Você que é membro da Igreja Presbiteriana Central, aqui de Maringá, e você que é de outros lugares, né, e tem participado conosco. Como eu já disse domingo passado, a gente conta você como uma visita, como se você estivesse aqui no nosso auditório participando conosco. Muito obrigado mesmo por prestigiar o nosso culto e dar atenção à palavra de Deus e que ela te edifique também. Nós vamos orar encerrando e o reverendo Isaías vai impetrar a bênção apostólica logo em seguida, e para isso nós convidamos você a dedicar atenção para esse momento. Reitero, reverendo Isaías, a minha gratidão e a minha alegria pela tua presença aqui conosco. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez, obrigado pela palavra que ouvimos, porque, Senhor, diante de tantas lutas, diante de tantos inimigos grandiosos, o Senhor tem nos dado coragem para lutar. É claro que às vezes, mesmo com medo, mas em nome da obediência nós seguimos adiante, em nome da fé nós seguimos adiante. Obrigado porque pudemos aprender hoje um pouco mais e pudemos, ó Deus, aliviar o nosso coração de qualquer tensão, de qualquer susto, de qualquer perturbação que nos impeça de continuar no caminho a seguir. Nós pedimos, ó Deus, a bênção e que o Senhor venha sobre a tua igreja, derramando graça continuamente, fazendo, ó Deus, com que a tua igreja caminhe em meio ao caos, mas seja uma igreja batalhadora, uma igreja militante. Guarda-nos nesta semana, que ela seja grandiosa, que ela seja, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Em Cristo Jesus é que oramos agradecidos. Amém. O reverendo Isaías impetrará a bênção e encerraremos com ela o nosso culto de hoje. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder, a consolação, a unção, a presença do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.